Cristo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Cristo é a Solução. Podcast este da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul, presidida no Brasil e em todo o mundo pelo pastor Dr. Eliel Araújo Alencar, pastora Jane, o nosso presidente executivo, pastor Felipe, a pastora Iana, e aqui em Camapó nós somos pastoreados pelo pastor Paulo Barbosa e a pastora Irene. Desde já queremos agradecer você por estar assistindo e pedir que você se inscreva no canal do IADMS Camapó, ative o sininho, compartilhe para que possamos alcançar mais almas através dos testemunhos, das mensagens aqui, das palavras e desse podcast que hoje vai ser mais uma vez abençoado, pois o tema é um tema central da Bíblia e muito importante para a nossa geração e para o nosso tempo. E nós louvamos a Deus porque hoje eu estou aqui, primeira vez com o meu pastor agora, pastor Paulo Barbosa. Pode ser o pastor, salva de palmas para o pastor Paulo Barbosa, Daniel. Pode ser o pastor, tudo bem? Pai do Senhor, tudo bem. Como dizia um grande pregador do século, da nossa época já, dos anos 70, 80. Nossa não, pastor. Ele dizia assim, honras e glória ao nome do Senhor, Amém. Boa noite a todos, Deus abençoe. Estamos em mais um podcast aqui. O nosso diretor, que sempre fica em mistério, No mistério. Irmão Daniel, também com o diácono Hudson. E para nós sempre é muito bom. Tá falando do amor de Deus, tá levando ao ar, tudo aquilo que podemos fazer para ajudar, para cooperar no reino de Deus. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus pela vida do Daniel, Jesus Daniel que está ali atrás. O pastor Paulo disse que é o mistério, o homem que fica atrás das câmeras. Vai falar hoje, Daniel? Vai falar hoje. E nós, pastor, vou convidar o senhor para a gente iniciar o podcast com oração, Para esse podcast, para cada pessoa que está assistindo e participando aí desse episódio. Amém, vamos orar, Soberano Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, neste dia de estar levando as pessoas a Tua palavra e que a presença do Senhor esteja conosco aqui e também com aqueles que estão nos ouvindo e os que vão nos ver e vão também nos ouvir de horas em diante. Que a Tua presença esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, foi escolhido um tema para hoje, que está em Gálatas, capítulo 5 e versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça, continuando aqui, contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Um tema bem escolhido, pastor Paulo? Tema tem tudo a ver também com todo o tempo, sobre a nossa vida na Terra. É um tema que nunca deixará de fazer sentido para nós, É uma doutrina maravilhosa que é uma das regras, de fé, de moral, de conduta, na verdade, que a gente tem da palavra do Senhor, que mostra e revela a maneira, a forma, ou a forma, como diz Paulo em Romanos 12, é a forma do cristão ir para o céu. Então é não cumprir, é isso que está determinado aqui pelo Espírito de Deus, através da vida do apóstolo, determinando aos cristãos, quer ir para o céu, então isso aqui você não deve fazer, não entra por esse caminho. Qual que era o contexto, pastor, desse texto aqui de Gálatas 5,16? Paulo explicando para os irmãos da cidade de Gálatas, aos irmãos da galáxia, que as obras da carne os impediriam de realmente viver no reino espiritual, que a carne está todo dia aí batendo a porta, A carne, o nosso corpo físico, a natureza adâmica pecaminosa, ela está toda hora, todo o tempo, querendo uma oportunidade, aí para nos derrubar, para fazer
a vontade dela, que a gente faça a vontade dela. Mas, como dizia um certo pregador em uma ilustração, ele dizia assim que dentro do cristão existe dois seres, existe o lobo e existe uma ovelha. Quem você alimentar mais, esse vai sobressair. Então, nós temos que entender que a inclinação da carne, como Paulo também explica sobre isso, a inclinação da carne, ela é a destruição. Se você alimentar mais o lobo, que é a carne, vai dar BO. Ele vai dar BO, ele vai ter mais vitalidade e você então vai se distanciar mais das coisas de Deus, do espiritual. Mas se você inclinar mais para as coisas do espírito, aí é vida e paz, né? Aleluia. E qual que é o maior ensinamento do apóstolo Paulo através desse texto, pastor, para os cristãos de hoje, para nós, para a nossa geração da atualidade? Qual que é o maior conselho que o apóstolo Paulo poderia dar através desse texto para a gente? Diácono Hudson, nós estamos vivendo um tempo agora, principalmente esses dias que começa já esse final de semana, do chamado carnaval, né? Carnaval é uma festa da carne, é uma festa que começou com principalmente aqui no Brasil, que ela veio de origem a esse carnaval daqui, não vou dizer nosso, porque não é nosso, né? O carnaval brasileiro, ele veio da Europa, né? Portugal, Itália, e era bem diferente, eram com bexigas, né? Essas bexigas de borracha, cheias d'água, né? E ovo, farinha, então as pessoas iam para a rua brincar. Passou-se o tempo, eu creio que através do Rio de Janeiro, foi o início do carnaval tomar outro sentido, né? Começou então as pessoas a criar outras regras, a tirarem as roupas, né? Diminuir as roupas, em vez de ter aquelas brincadeiras, passou então a ter outro tipo de comportamento. E também tem todo um contexto histórico a questão do carnaval. Estou dizendo por causa desse texto aqui que Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, esse período que nós estamos vivendo foi um período até regulamentado pela Igreja Católica, né, há um bom tempo atrás, para que fosse essa festa da carne antes da quaresma, né? Antes aí dos 40 dias, tem o dia da purificação, que é a quarta-feira da cinza. Então, aqui agora nesse período você pode aprontar, você pode, eles dizem brincar, né? O carnaval. Mas na verdade o carnaval é comemorado a festa da fertilidade. Uma festa é a pagã, festa né, do sexo, né? Aí onde os escravos se tornavam, nesse período, ele se tornava senhor dos seus senhores. Tipo uma brincadeira, né? Mas que no fundo não era só uma brincadeira, né? Ou não tinha? Por quê? Porque também tinha junto as orgias, a promiscuidade. A mulher casada, ela tinha a liberdade, né, de fazer o que ela quisesse. Nesse período, o homem também fazer o que ele quisesse. E como se chegasse na quarta-feira, estava tudo perdoado, né? Nesse período aí vinha a purificação depois. Então nós sabemos que na verdade isso é uma festa do mal mesmo, da carne, para distanciar o homem de Deus. É uma enganação, né? Na verdade é uma fantasia tudo isso, que leva as pessoas à ruína, ao fracasso. E estou dizendo para cristão, né? Quem teme a Deus, quem tem o temor de Deus, quem quer morar no céu, tem que fugir dessas coisas. O carnaval não combina com o cristão. Nunca combinou e não vai combinar. Porque justamente cultua-se, né, a Deus, ao Deus da fertilidade, que é, na verdade, da promiscuidade, da sensualidade. Que explicação, hein, Daniel?
Explicação bem explicada aí. Pastor, no versículo 16, né, o primeiro versículo que a gente leu, diz assim o texto: digo, porém, andar em espírito. O que significa esse andar em espírito? Por que não, talvez não foi corre em espírito, crê assim, faça assim? Por que significaria esse andar em espírito? É bem explícito aí, né? Andar em espírito é você viver em espírito. Que No dia cotidiano, né? As suas atitudes, o seu falar, a sua maneira de ser, sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de conviver, sua maneira de negociar, a sua maneira de viver no mundo, né? Andar, como seu pai diz assim, ó, anda direito, hein, menino? Tá? Então você já sabe o que é que tem que fazer. Olha lá, sua mãe diz assim, na escola para você, estuda direito, né? Anda direito na escola. Você já sabe que não é para fazer bagunça, não é para andar com má companhias, né? E enfim, andar em espírito é você viver inclinando-se para as coisas de Deus, buscar a Deus, servindo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Isso é você andar em espírito. Amém. Aqui o senhor falou do carnaval, né? Que eu acho que encaixa muito com esse texto, mas não é só o carnaval, né? Tem outros eventos Tem, que nesse texto que você mencionou aqui, tem depois, você falou do contexto. Sim. No contexto aqui, Paulo está explicando sobre as obras da carne, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Então aqui nós vamos ver vários pecados. Tem versículo 19 a seguir, fala de 3 pecados sexuais. Gálatas 5, o versículo de número 19 e o 20, fala aqui de 3 pecados sexuais, 2 pecados religiosos e 8 pecados social e 3 pecados pessoal. Então os pecado sexual é a prostituição, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, que é um pecado sexual, da sensualidade, pecado da impureza, que é a impureza na questão sexual, e também a lascívia, né? Que também é os 3 pecados sexual desse texto, desse contexto. Aí vem os pecados religiosos, que é a idolatria e a feitiçaria. São os 2 pecados religiosos, a idolatria e a feitiçaria. Aí vem 8 pecados social, que é inimizade, porfia, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias e invejas. Nossa. E tem os 3 últimos pecados, que é o pecado pessoal, que é homicídio, bebedice e glutonaria. Essa eu não tô não, né, pastor? Hã? Essa eu não tô não, né, Daniel? Daí é você e Deus, né? Como é que está sendo seu apetite? Você está controlando ou está descontrolado? Começamos a controlar, né, Daniel? Começando lá, ó. Você está comendo para viver ou você vive para comer? Boa. Tem que mudar isso aí, né? Então, às vezes, a pessoa tem que prestar muita atenção nesse texto, né, pastor? Porque esse aqui eu acredito que é, igual o senhor falou, a forma de viver, né? A pessoa se adequar a esse texto aqui, eu acho que a vida espiritual dela tem tudo a crescer, né? Contra essas coisas aqui até mesmo não há outra lei, né? Se você pautar viver nesses parâmetros aqui, fugindo desses pecados aqui, né? Se abster, fechar a porta para esses pecados, você vai ter uma vida com certeza de espírito, né? Porque o que não é um é outro. Em cima do muro já é do outro lado. Já está do lado oposto, né? E quais áreas da vida, pastor, esse conflito entre o espírito e a carne, no nosso dia de hoje, por exemplo, hoje, na nossa geração, na atualidade, esse conflito entre carne e espírito, em qual área da vida das pessoas ela está mais forte, assim? O senhor vendo isso? Na verdade, a gente lendo a palavra de Deus de Gênesis até as palavras dos dias atuais, né? Das cartas dos apóstolos, não ao Apocalipse, porque o Apocalipse é uma revelação, algumas
Algumas profecias já estão se cumprindo nos nossos dias. Mas assim, todo o tempo, todas as pessoas têm as mesmas necessidades e as mesmas carências, os mesmos pecados. Você pensa que alguma coisa, por exemplo, a fofoca, né? Começou hoje? Não, isso já é homicídio. Antigo, né, pastor? Adão e Eva tinham 2 filhos, Caim e Abel. Por que que agora eu pergunto para você, por que que Abel matou Caim? Por inveja, né? Abel matou Caim. Você não está na escola bíblica. Rapaz, eu fiquei na Você dúvida. viu, Hein? Daniel? Ele não está frequentando a escola bíblica dominical. Rapaz, isso é a mesma coisa quando Abraão fez a arca, então você vai saber. Misericórdia. EBD. Judas Já foi anuncia EBD. o Judas entrou na baleia, né? É verdade. O senhor pegou agora, hein? E ele falou que foi, mas é uma pergunta capciosa, né? Na verdade, de atenção, na verdade, não é capciosa, é uma prova de atenção, né? Mas você vê, o homicídio que está aqui, ó, tudo isso para explicar sobre o homicídio, Sim. né? Já desde os primeiros homens já tinha esse problema, né? Então, as mesmas necessidades, as mesmas carências, os mesmos pecados também já veio desde que Adão cometeu o pecado, né? E o pecado de Adão e Eva foi da desobediência, né? Desde o de Adão e Eva, já os mesmos pecados que tem hoje. Então, os frutos da carne continuam, daquela época continuam até hoje. É verdade. Hoje lá no Todos essa lista que Paulo lista aqui, desde o início, né, pastor? desde o início, todos essa lista de pecados aqui, ela não é de agora, ela sempre existiu. O que tem que procurar é nós não fazer parte dessa lista, né? Por exemplo, Sodoma e Gomorra, né? A Babilônia. Então, na época, os reis, O próprio povo de Israel na época, né, o pastor? próprio povo de Israel, o que Deus fala para Oséias, né? Deus exemplifica Israel, coloca Israel como se fosse uma mulher. E essa mulher tem o seu marido, mas ela larga do seu marido e vai se prostituir, vai para o prostíbulo. O marido vai lá, encontra ela doente, encontra ela devendo, encontra ela na mão dos homens ali, como uma escrava do pecado, da sensualidade, e ele vai lá, paga a dívida dela, traz ela de volta, coloca na casa, cura ela, trata dela, alimenta ela, passa um pouco, ela volta de novo para a prostituição. Então assim era o povo de Israel. O povo de Israel também se postava desta maneira. Então o pecado das pessoas, o pecado não é de hoje, o pecado da carne, a idolatria, a promiscuidade, a orgia, a bigamia, né? O adultério, não é de hoje. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Se cuidar, porque hoje está muito forte, né? Essa questão do adultério, da prostituição. O senhor acha que hoje está mais forte do que no passado, pastor? Ou o senhor acha que está mesmo? Todo o tempo teve o ápice, né? Por exemplo, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Tudo por isso, né? Prostituição. Por que foi a destruição também com água na época de Noé? Por que houve muitas outras catástrofes que Deus permitiu? Deus ordenou que eliminasse muitos povos por causa do pecado terrível, da imoralidade, né? Da degeneração da humanidade. Então isso não é isso a Bíblia mostra isso desde o início, né? É nós que temos que fazer a diferença, né, pastor? Hoje, quem sabe, estamos vivendo o ápice da pecaminosidade, né, para o nosso tempo. Porque há um tempo atrás, muitas coisas que acontecem hoje, até mesmo no meio cristão, era escândalo há 40, 50 anos atrás. Hoje, Muito escândalo. não é escândalo. Virou normal? Virou normal, coisa comum. Ah, isso é comum. Virou rotineiro, né, pastor? Virou rotineiro. As pessoas vão indo como se aquilo fosse algo que não tem problema, não faz mal,
não tem nada a ver, né? Aquele A texto gente é de... porque era muito radical antigamente. Só que a Bíblia não mudou. Quando a humanidade chega nesse ponto, certo ponto assim do ápice do pecado e da concupiscência, Deus sempre está perto de um juízo. E o juízo de Deus que nós pensamos, cremos, que está por vir, é justamente o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Não vai haver castigo maior do que o arrebatamento da igreja. Não para a igreja, mas para quem ficar, né? Para quem ficar aqui, não poder mais ver o pai, a mãe, porque foi arrebatado, o tio, a tia, o pastor, né? O irmão, o parente, um familiar, o amigo, né? familiar. Aquele texto, pastor, de Ezequiel, que ele vai o Senhor vai pedir para ele buscar alguém, né? Para que tampasse o muro, que pregasse contra as malvadezas, né? A prostituição, a lascívia que estava acontecendo no meio do povo de Israel. E aí Deus vai chamar Ezequiel, vai falar para ele buscar dentre eles um homem, né? O senhor acha que nesse momento, nós estamos vivendo tipo esse momento em que o povo de Israel, o povo de Deus está fugindo, está fazendo tudo que é coisa de errada. E aí eu lembro que a visão, tipo assim, Deus falou para ele, aí ele vai no reino, não achou ninguém. Vai entre os profetas, não achou ninguém. Vai no sacerdote, não achou ninguém. Tava muita gente corrompida. O senhor acha que nós estamos vivendo nesse tempo de hoje? Qual que é o texto que você está se referindo? Acho que é Ezequiel 22. Que vai, busquei dentre eles um homem que tampasse o muro. Ezequiel 22. Ezequiel 22, se não me engano. É bom a gente ler, porque a mente, ela tem hora que nos pega na virada, né? Deixa eu lembrar o versículo aqui. Busquei dentre eles um homem. Deixa eu procurar. Eu lembro que o versículo fala, busquei dentre eles um homem que tampasse o muro, que é ele... Porque o povo de Israel naquele momento estava vivendo, acredito que um momento como esse, né? Sim, de abominação. Aqui é a abominação de 22, Jerusalém. 30, né? pastor. A cidade... Jerusalém, o povo de Israel, né? Sim. Sempre viveu altos e baixos. A vida toda do povo de Israel é igual à situação que o Senhor revela para Oséias, né? Para Oséias ir lá e fazer também, assim Deus, né? Fazer com o povo de Israel, como uma mulher que Deus trazia, né? Deus limpava o povo estava lá sofrendo, né? Como uma mulher prostituta na mão dos credores e na prostituição, doente. Assim estava o povo de Israel por várias vezes, né? E Deus trazia, salvava, tirava da mão do inimigo, restaurava Israel, curava, libertava, prosperava. Quando estava tudo bem, lá vai o povo de novo para a gandaia, né? Se esquecia de Deus. Eu creio que nós hoje estamos vivendo também os momentos proféticos de Mateus 24, que Jesus ali tem uma palavra escatológica, né? Que estamos passando esse momento, que é uma das palavras de Jesus, é apostasia. Estamos vivendo um período de apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé, o esfriamento da fé. E a Bíblia fala que nos últimos dias, né? O amor de muitos se esfriaria. Estamos vivendo os últimos dias. Esse amor que está se esfriando, muitos irmãos que às vezes até estão dentro das igrejas, mas já não têm mais vontade de fazer nada, já não querem mais mexer com nada, a pessoa já não tem mais entusiasmo para nada, não tem mais sentimento por nada e para nada também. Vem pela mesmice, né, pastor? Pela rotina, né? Acostumou. Vem porque diz assim, eu tenho que ir na igreja, como se diz assim, sabe, é um lugar que eu já acostumei aí, então eu vou porque a esposa vai, meus filhos vão, então a pessoa vai também, mas a vida de fé dele já esfriou, então é apostasia. Então estamos vivendo hoje, um dos grandes problemas espirituais é a apostasia, o abandono da fé, o esfriamento do amor. As pessoas já não oram mais, já não buscam mais ao conhecimento da palavra de Deus, já se às vezes vem ao culto, mas
do mesmo jeito que entra, Não vão se entrega, embora. né, pastor? Não se entrega, não busca. Não... E o céu é tomado à força, né? E ainda sai falando, ó, o culto foi ruim, o pastor não pregou bem, fulano não pregou bem. O conjunto não cantou nada, não senti nada. Como se fosse assim, algo que fosse um impacto, né? Que tivesse que, né, soprar nele, ou bater nele, ou como uma pedra que se joga em alguém. Não senti nada, né? Aí a culpa é do pastor, A culpa é do pastor, do irmão que cantou ruim, o conjunto que não tocou nada, né? Fala, meu O irmão. pessoal não entra bem na igreja, né? E ficam procurando pastor coach, né? Aquele que fala, você pode tudo, você consegue tudo, você vai ter tudo e tudo. E não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia nunca falou isso. Mas aí entra no texto de Gálatas, né, pastor? Que a pessoa vem, mas ela não quer deixar o pecado, né? Tem uma série de coisas, né, envolvida, né? Isso que o Daniel falou também. Tem, né, a gente não generaliza, mas tem também essa... De tudo se tem um pouco, né, Daniel? Sim, sim. Você vê De tudo a gente tem, assim, uma boa parte das pessoas, mas temos também os pentecostais, até o tutano, né? Glória a E Deus. continuam com a chama acesa, né? Temos aqueles que quando o pastor fala uma palavra, mesmo seja sendo de exortação, ele vibra. Sim. E ele grita, e você vê que a Tá chama vivo, né? dele tá forte. É igual na reunião de obreiro, se eu estiver falando com você, você dá glória a Deus, se não tiver, você fala a Deus. O interessante é que quando Deus quer falar, mesmo que seja para corrigir, eu acho ótimo, porque Sim. ele é meu pai, e o pai corrige o filho. Corrige quem ama, né, pastor? É. E o pai, quando batia no filho, não batia assim no sentido de bater, parece que é um Corrigir, né? termo pejorativo, forte, cruel, malvado, maldoso, né? Mas quando o pai corrigia um filho, depois da correção, ou com a varinha verde, ou com o famoso cinto da nossa época, dos anos 70, 80, 90, né? Não é da sua época, né? Não é não, pastor. Passei longe aí. Mas você fica tranquilo que daqui uns anos você vai dizer, e alguém também vai estar te entrevistando. Nossa. Se Jesus não voltar até lá, e a pessoa vai dizer a mesma coisa que está dizendo para mim, viu? E eu vou lembrar desse dia, hein? Eu falava isso, né? Então, quando o pai corrigia o filho, daqui a pouco passava um pouquinho, o filho corria lá e abraçava o pai, né? Dizia que amava, né? Que a correção aproxima, né, Daniel? A correção não afasta. O bom filho, o filho que entende a necessidade da correção, ele passa a amar o pai muito mais ainda, porque sabe que a correção é benéfica, ela é edificante e está construindo na vida dele o melhor, está sendo algo bom, é para o próprio bem, né? Com certeza. Pastor, dentro desse tema aí, o senhor achou que depois da pandemia as igrejas, os irmãos, o povo voltaria a encher templos, a permanecer firme nos cultos? Esse período da pandemia foi um período, assim, histórico, podemos dizer, que a nossa geração viveu, que vai ficar cravado com cravos de dor, de sofrimento, de lágrimas, de sangue, porque muitos dos nossos amigos, irmãos, vizinhos, parentes se foram, né? E muitos irmãos que a gente convivia, que estavam ali, de repente, você não pôde nem ir fazer um culto fúnebre, você não pôde nem se despedir, né? Se despedir nem nada, fazer o velório e tal, né? Então, a gente, naquele momento de terror, que a polícia passava 4, 5 camburão um atrás do outro, com aquelas sirenes ligadas, era o terror que tocava no mundo inteiro. O culto aqui, o senhor com violão, mas a pastora Irene. Então, a gente fazia a live, né? Aprendemos, foi algo assim que veio para mudar todo o comportamento. Quando começou a liberar, aí os irmãos ficavam em casa, assistindo, mandando como é que chama o negócio? Reagindo, né? Como é que chamam? Dando um like. É like, né? Eu ainda sou bem caipira nesse negócio. Tem que aprender muito ainda a usar os meios de comunicação. Comentando.
Curtindo, reagindo. Curtindo, comentando, né? Dando glória. Mandando joinha, coraçãozinho e tal, essas coisas todas. E dizendo, estamos aqui, né? Então, para o povo foi algo assim, super diferente, né? E para nós também. Que onde você imaginou que você ia fazer um culto na igreja só com as poltronas e as pessoas tudo nas suas casas? Nunca imaginamos isso. Ninguém nunca imaginou. Ministrar ceia. Vai lá, irmão, pega o seu copo aí, a sua xícara, né? Pega o seu suco aí, né? Pega o pão, vamos orar. Né? E as pessoas de casa, e só eu, a pastora e mais alguém, às vezes a gente tinha que colocar o celular num pedestal, apertar lá e começar a fazer as lives, né? Então tudo isso foi uma novidade para todos nós. Verdade. E aí vem na mente, meu Deus, e agora? Nunca mais vamos voltar para o templo. Não vai ter mais necessidade de templos. Teve pastores mais criativos que eles pediam para o povo vir com seus carros, passar na porta da igreja, abaixar o vidro e eles levavam a bandeja da ceia e a pessoa pegava o pão e o vinho, eles oravam ali, a pessoa saía, aí encostava outro, entendeu? Uma estratégia também, houve né? essas estratégias todas aí. Então o povo de Deus é um povo muito criativo, né? Então foi muitas coisas novas que foram ensinadas com a vivência e a necessidade e a carência do momento. Mas o tempo passou e as coisas estão, graças a Deus, voltando à sua normalidade. E trouxe também as lives, né, para os cultos, né? Que hoje a gente continuou, né, pastor? Podcast tomou proporção durante a pandemia também. E as lives tomou proporção durante a pandemia e hoje a maioria das igrejas estão levando, né? Muitas coisas que vieram com a pandemia ficou. E as coisas boas a gente deve preservar. Aquilo que não é bom, que não tem mais utilidade, que não serve mais, a gente deixa de lado. Eu não sei até quando o podcast vai ser também algo bom, proveitoso, porque daqui uns dias pode vir algum outro tipo de situação, né? E vai atualizando, né? A tecnologia, na verdade, ela sempre vai mudando, né? De um dia para o outro. É isso. A gente nunca sabe até quando, mas eu acredito que ainda vai ter muito tempo de vida ainda, né? Esse conteúdo online, ele vai permanecer por muito tempo, porque na verdade todo dia ele renova, né? Todo dia você tem uma coisa diferente para colocar no ar, né? A live, por exemplo, né? Muitos já não estão mais usando, estão fazendo só aqueles lancezinhos, tal, pega um pedaço da mensagem, pega uma foto, mistura tudo e faz um vídeo, né? Fazem reels, fazem trends, fazem várias coisas mesmo. Não dá para falar em português? Pedacinhos, né? Que nem o senhor falou, são pedacinhos de filmagens, que né? É tudo americanizado, né? Já faz muito tempo. Na verdade, isso é tudo americanizado, né? Nós somos todos dolarizados e americanizados de todas as espécies. Mandar um abraço para o pastor Efigênio, pastor. Está participando aqui do podcast. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Deus abençoe. Helena Ferreira, paz do Senhor. Jorge Roque. A paz do Senhor também está aqui participando no podcast, através do YouTube. Pedir para você que tá aí, né, pastor? Se inscrever no canal. Sempre vai ter um culto, uma live, né? O Whindersson também tá assistindo. E vocês podem mandar um alô aí no canal, né? Isso. Se inscrever no canal e mandar um alô aí. O pessoal pode fazer pergunta também. Pode fazer perguntas também, participar. Pode aí, né? participar com a gente, pode interagir. E daqui uns dias, com a evolução, a gente pode até filmar você. Você pode até mandar imagem aí, entrar ao vivo, né? Isso já consegue se fazer hoje já. Já? Já. Olha Não aí. nesse momento agora, mas se programar consegue fazer. Não é uma coisa difícil, não. É um negócio legal. Legal de fazer mesmo. Nos próximos aí vamos trabalhar isso aí já. Com certeza. Então os irmãos lá de Dourados assistindo, os irmãos de Três Lagoas, os irmãos daqui. Então, o Elton, alô, pastor, lá de Chapadão do Sul, né, o presbítero Elton. Abraço, queridos irmãos, minha igreja mãe, onde nasci em Cristo. Podcast top. Aí sabe explicar, hein? Grande pastor Paulo, pastor Wellington. Bondade sua, viu? Anderson um abraço, presbítero Wellington. O Anderson de Lima também está aqui. Pode ser a todos os irmãos da nossa igreja em Camapuã, MS.
Anderson, pessoal tá- Anderson lá de Três Lagoas. Já teve aqui É, já é, várias Três vezes Lagoas. aqui. Quem? O Anderson lá de Três Lagoas. Ah, Ele era sim, o obreiro pastor lá. Anderson, né? Uhum. Então nós estamos para Três Lagoas, nós estamos chique, hein, pastor? Pastor O Anderson, Brasil Deus abençoe e aí, um todo abraço. mundo. Grande Estamos- pastorzão, músico, maestro. Nós estamos no Brasil e no mundo, né, pastor? Eu Estamos falo no que Brasil e no o mundo. pastor ele é presidente do Brasil e do mundo, os outros falam que é redundância. Nós estamos pela Via Salete, né? Pô, Via Satélite. Com certeza. Então manda sua pergunta para o pastor Paulo, vai estar respondendo vocês. Uma pergunta que você quer sanar sua dúvida ou uma pergunta que você acha que é de interesse dos demais, né, que está assistindo aí. E o bom daqui é o chá, né? Podcast Chá H2O. H2O. Você já viu desse chá? É muito bom. Tem uma coisa assim, sempre uma frase, né? Que eu já escutei várias pessoas falando e eles colocam isso como se fosse uma máxima da liberdade, né? Como se fosse para tentar normalizar. Eles falam bem assim: meu corpo, minhas regras. A Bíblia bate de frente com isso, né, pastor? Aí eu vi uma imagem da pessoa dizendo, como se fosse Jesus, né? Meu céu, minhas regras, né? Ah, na verdade, nós não temos nada, né? Nosso corpo é emprestado, Deus empresta para a gente passar essa vida. E Verdade. aqueles que recebem Cristo como Salvador, o corpo passa a ser o templo do Espírito Santo. E o Espírito de Deus não habita onde a carnalidade prevalece. Então vem aí agora o texto novamente, né? Enquanto a carne está prevalecendo, o Espírito está distante. Então Deus não pode habitar em templo que está vivendo uma vida deliberadamente à sua própria vontade, ao seu belo prazer, né? Nossa, É o que o Daniel disse, a Bíblia bate de frente, né? com A certeza. Bíblia está dizendo aqui, não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne, né? No ano passado, pastor, eu lembro que eu estava conversando com um jovem no meu serviço, um jovem que já se afastou da presença de Deus, se afastou, né? Eu estou falando hoje que ele sabe, a gente já conversou, e conversando com ele, foi bem nessa época de carnaval. E eu chamei ele na época para a gente vir para o culto, né? Num sábado como esse, acho que era culto de jovens, e ele falou assim, não, eu conheço a palavra, eu sei e tal, mas eu acredito que não é a hora que Jesus está voltando para buscar a igreja, não. Então eu vou esperar mais um pouco, vou viver, eu vou lá para Bonita agora, vou passar o carnaval lá, e depois que eu voltar, quem sabe a gente conversa. Então assim, e aí depois, no decorrer da conversa, ele dizendo assim, ó, por que Jesus não fala pessoalmente com a gente, falando que nós estamos errados? Por que Jesus não aparece, não dá essa indagação para a gente? Aí eu me lembrei uma vez o senhor falando de uma pregação, né, faz um ano já, sobre aquela pergunta para a filha de um grande pregador, né, onde que estava Deus? Onde que está Deus com tudo isso que está acontecendo no mundo? E ela falou, Deus está no mesmo lugar, que sempre esteve. É o povo que não se achegue a ele, né? Não se achega a Deus. Então eu falei isso para aquele jovem como se fosse isso. Dizer para ele assim, Jesus está no mesmo lugar, é você que não está chegando a Jesus. E ele reclamando da situação, reclamando do momento, reclamando da vida, e eu dizendo, Jesus está no mesmo lugar. Você me fez lembrar agora da ilustração do rico e Lázaro, né? O rico desfruta de todos os prazeres da vida, não porque ele era rico, mas foi uma forma que Jesus fez para fazer a ilustração. E o Lázaro, que vivia mendigando à porta do rico, também tinha ali a sua vida de mendicância, e foi para o seio do pai Abraão. E o rico foi para o lugar de tormento. E no final da conversa ali, que o rico pede para que Lázaro, para o pai Abraão, que Lázaro molhasse pelo menos a ponta do dedo dele, para colocar na língua dele, aí na ilustração diz assim, o Senhor diz assim, entre você e Lázaro existe um abismo, quem está aqui não pode passar para lá, e quem está aí não pode passar para cá. Então não tem jeito de resolver o seu problema, você vai continuar no seu tormento. Aí ele falou, Senhor, eu tenho mais 5 irmãos lá na terra, envia um anjo para
Para avisar, né? Para avisar eles, para eles não andar no caminho errado igual eu andei, para eles não virem para cá também, porque aqui é terrível. Aí o Senhor diz assim, não, lá tem os meus profetas, lá tem os sacerdotes, os profetas, que já estão fazendo esse trabalho de anunciar. Então, quando esse jovem disse isso, né? Deus tem as suas regras, e a regra de Deus é usar o próprio homem, porque os anjos quiseram, né? Quiseram vir para pregar. E o Senhor disse, não, eu vou usar os homens. Homens falará aos homens. Tanto é que Deus é rigoroso nas suas regras, que para Jesus anunciar o seu reino e mostrar ele Salvador e cumprir a sua missão na cruz, ele podia descer do céu, lá numa nuvem, né? Com os anjos, falar, agora anjos, podem voltar, porque agora eu me viro, né? E ele cumpriu o seu ministério já como um homem, né? De repente aparecer do nada assim, já o homem formado. Mas Jesus não, ele teve que vir, nascer de uma mulher, vivenciar, né, pastor? Ter a forma natural, né? Então é a regra de Deus, ninguém questiona. Deus faz assim, é ponto final. Glória a Deus. O pastor tem uma pergunta aqui. Deixa eu mandar um abraço aí pro Rodrigo, irmão Rodrigo. Deus abençoe, irmão Rodrigo. Tá Rodrigo Souza. Assistindo aí, nos ouvindo, né? Deus te abençoe, viu? Um abraço. Ele mandou aqui a foto do... Glória. Minha mãe mandou também aqui assistindo. Um grande abraço, né? Tá o Fabrício, né, irmão Daniel, assistindo também. Fabrício de Oliveira. Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Grande abraço. Tô ligado. Tá ligado na programação aqui, pastor. E a pergunta é, pastor... qual que é o conselho que o senhor dá para o jovem hoje, né, que está vivendo essa guerra, esse conflito entre o espírito e a carne? Porque eu vejo que, de mamando a caducando, todo mundo vivencia esse conflito, né? Mas o senhor acha que para o jovem ele é mais difícil ou não? Eu acho que esse conselho não é só para o jovem, não. Acho que é que nem de mamando a caducando. De mamando a caducando, eu acho que né? tem muita gente aí já que está na terceira idade e tá bobeando, deixando de fazer a coisa certa, já até é conhecedor da palavra e tá desviando. Então eu acho que esse conselho é para todo mundo, que aquele que tropeçar para o lado, que busque novamente, né, para que não perca o caminho, né? Um conselho, Maravilha, né, pastor? É isso aí. O conselho é o seguinte, está em 2 Timóteo 2:22, que diz assim, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz e etc e tal. Então foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Então fugir, a Bíblia sempre fala para a gente fugir de algo que é maior do que a gente. Não tem nada a ver com o Davi e o gigante, né? Que o Davi foi para cima mesmo. Mas tem coisas que é maior do que nós. A carne, né? Por exemplo, você vê algo assim, uma mulher muito bonita, né? Ou no caso a mulher vê um homem muito bonito, muito belo, e a pessoa muitas vezes querer encarar e dizer assim, a mesma coisa você falar assim, tem várias mulheres numa casa e elas estão ali querendo um jovem, alguém para elas pegarem, né? Se satisfazerem e viver ali uma vida, né? Como o povo diz nessa época do carnaval, brincar ali, né? O que acontece? A pessoa vai dizer assim, não, eu sou crente, eu jejuei, orei, me consagrei, eu vou lá pregar para essas mulheres. A chance dele escapar é bem pouca. Por quê? Não está fugindo, né? Porque ele está indo como ovelha na boca dos lobos, né? Então temos que vigiar. Tem coisas que é maior do que nós. E para a sensualidade, porque o homem, a mulher, tem os seus hormônios, né? Então é preciso uma grande vigilância e observar o que a palavra ensina. Aqui está dizendo que é para fugir dos desejos da mocidade. Fugir da aparência do mal também, né? Pastor, da fala, né? Exatamente, mas usando esse texto aqui, fugir dos desejos, porque os desejos, igual o diácono Daniel disse, desejo
tem o homem novo, o homem da meia-idade, o homem já de idade, a mulher, né? A moça, a mulher e a mulher de idade. Então, o que a Bíblia fala? Nesse texto, nesse contexto aqui, tanto novo como pessoas já de idade, todas as pessoas têm a sua natureza, digo assim, natureza natural, né? A naturalidade da vida humana. Então, ele tem que fugir. Foge, porque se às vezes você querer encarar, você pode às vezes cair em situações embaraçosas e complicadas do pecado. E é tudo que o inimigo quer, né, pastor? Ali os desejos da carne, né? Tudo que o inimigo está querendo é isso, né? Porque depois eles assim, não, né? Vai ser legal, vai ser bom, vai ser gostoso. Mas depois que a pessoa cai, ele fica envergonhado, fica triste, fica humilhado, né? Isso que o diabo quer, entristecer as pessoas, humilhar, oprimir e assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu já vi, pastor, talvez o senhor já viu essa conversa, da pessoa dizendo assim, não, mas eu indo lá no carnaval ou outro evento, é como eu vou me comportar lá no carnaval. Eu sou luz, né? Eu vou me comportar bem lá no carnaval. Então o senhor acha então que essa palavra, essa conversa é conversa fiada, porque não tem que fugir, né? Tem muitos lugares, igual São Paulo, Rio de Janeiro, não sei se em outras cidades, outros estados tem, mas um grupo de evangélicos, de irmãos, da Assembleia de Deus, da Batista, a DEVEC do Silas Malafaia. Exatamente, que eles vão até lá, se preparam, né? E vão até lá e acabam resgatando muitas pessoas. Mas você tem que ir em equipe, você não pode ir sozinho. Preparado. Você tem que ir não para ficar assistindo, mas com um propósito, um objetivo de ir lá arrancar aquelas pessoas. Então, quem não trabalha, se não for assim bem preparado, trabalha em equipe, que aí um ajuda o outro, né? Opa, peraí, rapaz, vambora, nossa missão aqui é outra, né? Às vezes vai um desapercebido lá, um acan, e acaba guardando o ouro debaixo da capa, né? E aí, problema. Então, a palavra para essa pessoa que talvez está com essa dúvida foge. Vigie, foge. Foge, né? Faz igual o Jonas, não no termo de Jonas. Não é assim, né? Igual o José. O carnaval tá pra Nino, você faz pra Tarso. Pastor, sabe quem que tá assistindo aqui? Um abraço pro pastor da Sara Nossa Terra, pastor Júnior Charão. O Charão. Palavras sábias ele mandou aqui pro nosso episódio, pro podcast aqui. O Juninho Charão, lá da Sara Nossa Terra. Um abraço para ele, né, pastor? Um abraço, pastor. Deus abençoe. Não sabia que já estava pastor. Que Deus abençoe. Fiquei feliz. Tá, ele tá por aí. Saber que você... Lá, paz do Senhor. Músico, mais um músico, né, que Deus traz para o... Ele é músico, né? Ele é músico. Mais um músico que Deus traz para o altar, né? A música perde mais um, ou ganha mais, o altar ganha mais um músico, né, para ministrar. Quero mandar um abraço também para o Alexandre. O Alexandre é o técnico de som lá da igreja nossa, lá em Três Lagoas. Um abraço para ele, né? Um abraço, irmão Alexandre, Deus abençoe. O presbítero Ronildo também está assistindo, pastor. Mandou a paz do Senhor, muito, muito bom esse assunto, né? O presbítero Ronildo também, coordenador do departamento de missões. Não, ele agora é o coordenador do departamento dos varões agora. Errei. É novidade. Ei, presbítero Ronildo, um abraço para o senhor, obrigado pela participação. E pedir para que você que está aí, né, seja de Três Lagoas, Dourados, Camapuã, Chapadão do Sul, né, do Brasil e do mundo, se inscrever no canal. Sempre está tendo culto aqui, os nossos cultos, toda terça-feira. Nosso convidado está aqui no culto, né, pastor? 19 horas, na rua João da Mota, número 501, na Vila Diamantina, aqui no centro. E no sábado, às 18h30 e domingo, também às 18h30. Lembrando que amanhã, aproveitando aqui, que amanhã é o nosso culto de Santa Ceia, né? Às 18h30. Lembrando que amanhã, dia 14 de fevereiro. Isso aí, é bom. E que hoje é dia 13, sexta-feira 13. Por falar em sexta-feira 13, os irmãos estavam ali no templo, limpando e colocaram a escada. E de vez em quando um passava debaixo da escada. Né?
E o pior é que eu vi um gato preto passando na rua ali também, na minha frente. Mas isso não acontece nada, não, né, pastor? Será? O que é que vocês acham aí? Vocês que estão nos assistindo. Crente tem... Crente? Pode ou não pode passar debaixo da escada na sexta-feira 13? Dá mais se viu um gato preto, né, pastor? Vamos deixar eu ver se alguém vai comentar aí. Vê aí. O que você acha, Daniel? Ainda mais se viu um gato preto, né? Bom, pra mim, se o gato vir em cima de mim, eu corro. Ainda mais no escuro, né? Ainda mais se for no escuro. A escada eu só não passo debaixo dela se ela estiver querendo cair em cima de mim. Aí eu não passo, mas fora isso, eu tô tranquilo. Então o pastor Paulo está falando sobre um tema muito importante e atual, que é sobre o carnaval, né, pastor? O carnaval que acontece nas grandes cidades. Graças a Deus aqui em Camapuã não temos ainda em grande proporção, mas muita gente sai daqui, né, pastor? Para ir para as outras cidades, em grandes lugares. Esses dias eu ouvi gente indo daqui mesmo para o Recife, para participar do carnaval no Recife. Em Olinda, né? Em Olinda, no Rio de Janeiro. Então não é porque Camapuã não tem que as pessoas não participam, né? Muito pelo contrário. Participam longe. Só para né? não deixar no ar essa questão da escada, né? Isso são superstições, né? Isso aí não tem nada a ver, o crente não tem esse problema, né? Graças a Deus. Pode passar debaixo da escada dia sexta-feira 13, pode o gato preto passar na frente, não tem problema nenhum. Todo dia a gente amanhece com o pé esquerdo e com o direito também. É isso aí. Todo dia tem livramento pra gente, né, pastor? Todo dia. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então tá aí. O pastor Júnior Charão falou que se o gato correr em cima dele, pode ser branco, ele corre também. Não precisa só o preto, não. O branco também ele corre. Aí, o pastor Júnior Charão respondendo aí a pergunta. Maravilha. Você falou de pessoas aí que saem, né? Vai para outras cidades. E um dos maiores índices de acidente é nessa época do carnaval. Nessa época. E eu estava assistindo uma reportagem essa semana, não quero aqui colocar medo em ninguém, mas está vindo uma outra crise de vírus aí, está vindo lá da Índia, né? Da Índia agora, né, pastor? E em final de 2019, a Covid se chama Covid-19 porque foi em 2019, né? Não é isso? Eu acredito que sim. Eu penso que sim também. E no final de 2019 eu vi aquele teatro lá na China, no Japão, e as pessoas caíam assim, e eles já viam, empacotava, a pessoa já jogava dentro da ambulância. Foi assim algo mais para criar pânico, medo, né? Mesmo. Bem que a gente sabe o que realmente aconteceu nos bastidores por aí, né? Não é novidade, já foi denunciado em muitos canais de muitos podcasts, entrevistas e etc e tal. Mas a gente sabe que muitas coisas são presas, seguras, isoladas e silenciadas para ter o carnaval, porque o carnaval carnaval também, além de ser uma festa da carne, obra do mal, da obra das trevas, né? É obra dos desejos impuros do coração do homem, né, na verdade. Ainda é uma forma de comércio, porque as grandes empresas, os grandes empresários mundiais lucram muito com o carnaval. Há uma grande lucratividade nessa época do carnaval. A economia gira muito, né, pastor? A questão das pessoas que vêm e vão, os então turistas, né? Que sai daqui, vai lá para o Nordeste, é turista lá. Sai de lá, vem para cá, é turista aqui. Então o giro é muito grande. Então não pode falar que tem pandemia, que tem uma endemia, né? Que tem algum surto de algum vírus, algum problema assim de uma doença infecciosa, né? Não pode falar,
Aí quando passa o carnaval, estoura. Os Isso. hospitais começam a se encher, começa então aquele alvoroço, aquele problema sério, por causa da lucratividade que todo mundo tem que ter o seu lucro, né? O carnaval diz assim, não, agora vocês não podem dizer nada porque nós temos que ganhar agora. Quando passar, aí a indústria farmacêutica, os hospitais e etc. e tal. Né? Isso aconteceu em 2019 e está acontecendo agora novamente, né, pastor? O senhor falou aí, em 2019 eles abafaram por conta do carnaval. Onde um vidro de álcool que custava 5, 6 reais, 4 reais, passou a custar 50, 100 reais. Só dava 200 reais por um vidro de álcool porque ia livrar ele, ia imunizar ele do vírus. E a alta demanda fez isso, né? Ó, pastor, sabe quem está participando aqui? Primeiro o Alexandre, lá, o sonoplasta de Três Lagoas, falou: se o gato preto vir pro meu rumo, eu chuto que é macumba. Aí a missionária Paula Caroline, pastor, estamos na escuta aqui assistindo em Três Lagoas. Um abraço, filha. Deus te abençoe aí. Missionária Paula Caroline. Ô, pastor, fazer uma pergunta aí. Muita gente fica perguntando pra gente aproveitar, né? Eles vão vir pra cá, pastor? Eu creio que não. É uma cidade muito boa, Três Lagoas, né? E estão bem engajados lá, ajudando o pastor e também na vida secular, né? Estão trabalhando, né? Estão respondendo aí. Muita gente tava com essa dúvida, não tava, Daniel? Se ia vir ou não, né? Eu creio respondendo. Que não. Deixa o tempo passar, né? Tudo está na mão de Deus, né? Muitas oportunidades, né? Se eles estão bem lá, a gente continua orando que cada dia melhora feliz mais. Por eles, né? São pessoas maravilhosas. Eu amo os dois de coração. Amém. Obrigado. Um abraço para Paulinha, também para o pastor Wagner Dantas, deve estar assistindo também. Um abraço para o pastor Wagner. E também o seu filho, Wagner Júnior, né? Wagner Filho. Um abraço para Joana Xavier, lá de Chapadão do Sul. Está assistindo também, pastor? Deus abençoe. A Joana, né? Joaninha não tem mais nada, né, Daniel? Não, a Joana já tá o quê? Com uns 35 anos, 40? Não é sua irmã, não. É minha irmã. A Joaninha, então é a Joaninha. 25 anos, né? E a Joaninha foi para lá? Foi para lá, tá morando lá já faz uns 2 anos já. Congregando lá na nossa igreja de Chapadão do Sul. Maravilha. Abraço, Joaninha. Deus abençoe. Então é isso aí, né, pastor? Pastor, estamos chegando ao final já, Daniel? Você quer propor mais alguma atividade? Nós ouvimos o pastor. O pessoal está mandando aqui dizendo que esse é um grande ensinamento, né? Isso é muito, muito importante. Amém. Deus seja louvado. Eu vou falar. Vou comentar aqui. Esses dias acabou o culto de ensino, Daniel. Aí fui comer um pastel, olha aí. Um pastel, pastor. Não entra nessa palavra aqui, não? Entrou, mas não entrou não. Porque foi... Glutonaria. Não foi não. Foi glutonaria. E nós ficamos conversando ali, né? Aí o Júnior, a Alice, a Thalita, e chegou uma família que estava no culto aqui. Eu vou dizer o nome. É o Luiz Gonzaga, a família, o irmão Adilson e tal. E ele lá abismado, ele falou: rapaz, de onde que o pastor Paulo tira tanto conhecimento? É tão fácil a forma dele pregar, tão fácil, né? Aí o Davi falou bem assim: é porque você não estava na EBD domingo, rapaz. Ele foi nos jovens lá, deu 5 minutos de aula e já serviu para nós de 2 horas de aula. Então, isso é interessante, né, pastor? O pessoal falando Amém. sobre o ensino. E eu creio que foi um momento de ensino para mim, para o Daniel, para todos que estão assistindo, né, Daniel? O podcast, né? Para todos. Lembrar a todos, né, que o nosso podcast agora vamos ter bastante ensino da palavra. Contamos aí já com o pastor Paulo, porque a nossa igreja, eu acho que não a nossa, né, mas eu acho que todo o povo é carente de ensino, né? Amém. Muitas vezes o pessoal cai em várias armadilhas por falta de conhecimento. Sim. A própria Bíblia fala que por falta de conhecimento nosso povo padece, né? E alertar o povo, né? Se você vai pular o carnaval, se você é uma pessoa que temente a Deus, pense bem, né? A gente não é dono de ninguém. Sim. Mas a palavra diz que quem planta o bem, colhe o bem. Quando a gente planta o mal, vai colher o mal. Então, vê bem o que você está semeando na sua vida, né? Que lá na frente a colheita é você mesmo que vai fazer. Então, pense bem, não busque satisfazer o desejo da carne,
Porque o Espírito, quando você passa a encontrar com Deus, quando você busca Jesus, você vai ver que esse vazio que existe dentro de você é preenchido. E é só Jesus que consegue, mais nada nesse mundo consegue preencher esse vazio. E é só buscando a Cristo. E muita gente fala assim que crente é triste. Está muito enganado, né? Rapaz. Eu sou muito feliz depois que eu virei crente. Aprendi que estando na pobreza, na riqueza, em qualquer lugar, você estando com Cristo, é bom demais. Né? E só Ele consegue dar sentido à vida. Que sem Ele você se perde totalmente. Aí você parte para o desejo da carne mesmo. E isso é ruim. É muito ruim. Aquilo que o pastor falou no começo, né? Que olha, o mar lá de fogo não é bom não, tá? Não é bom não. Vamos pro céu. Vamos buscar o céu. Verdade, Diácono Daniel. Boa a sua palavra, edificante e também gratificante ouvir isso que você acabou de dizer agora. O prazer do mundo, ele é momentâneo, né? O prazer da carne, ele é momentâneo. É só aqueles momentos, passou ali, as pessoas... Por que tem o tal da ressaca? A ressaca não é só do corpo físico. A ressaca na segunda-feira, a pior ressaca é a da alma. É verdade. E a pessoa, às vezes, a ressaca do corpo físico, ele tomou todas no sábado, no domingo, né? Aprontou, né? Viveu, bagunçou, fez e desfez, né? E ele chega na segunda-feira, está cansado, está ressaqueado, né? Está acabado. Mas e a tristeza da alma, a ressaca da alma? O vazio, o oco, né? Como o Maico diz, a broca, está brocado. O vazio da alma é tão grande que só um Deus grande para preencher. É verdade. Então a pessoa tem que pensar isso, que a vida no mundo aí, ela é momentânea, a alegria ela é momentânea. E a vida com Deus, ela é momentânea de tristeza. O crente passa momentos de tristeza, mas ele vive feliz. Glória a Deus. É diferente de quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus, ele passa momentos de alegria, mas ele vive triste, angustiado, vazio, né? Essa ressaca, ela começa, eu acredito que já na hora, né, pastor? Porque a pessoa chega na casa dela, aquela alegria momentânea que estava dentro do ambiente, aí coloca a cabeça no travesseiro, já cai aquela tristeza, né? Que aí cadê? Que sente aquele vazio, né? Aquele vazio que só quem preenche é Jesus. E está aqui num culto como esse, num culto de ensino, num culto de sábado que é amanhã, é o momento da gente preencher, né? De se permitir preencher a nossa vida com Cristo, né, pastor? Porque Cristo é a solução, né? Cristo é a solução. Pastor, é o nome do... Pode... Sabe quem está assistindo aqui também? Pastor Nilton Carvalho. O nosso amigo. Grande pastor Nilton. Deus abençoe, pastor Nilton. A paz do Senhor. Hoje nós falei com ele hoje. Já está melhorando. E todos os dias na oração aqui das 5 às 6, que o Senhor instituiu aqui, a gente vem todos os dias a um pedido de oração pela sua vida. Então eu creio que os irmãos aí em Três Lagoas também estão orando, a nossa presidência, nosso pastor Eliel, o pastor Felipe, também com as suas esposas, estão também orando pelo Senhor, e muitos companheiros, amigos, que o Senhor tem muitos amigos aí em todo o ministério, todos estão orando pela sua saúde, pela sua recuperação. Deus sabe de todas as coisas, e ao momento certo o Senhor vai estar aí já com força para montar a cavalo, dar uma carreira, né? Que Deus abençoe, que o Senhor continue recuperando a sua saúde. Glória a Deus. Pastor, agradecer ao senhor, né? Agradecer para o pastor Paulo estar aqui conosco hoje, né, Daniel? Ter nos dado essa aula aí, em Gálatas 5,16 e fora deles também. Tenho certeza que vai ter outros temas aí para o senhor estar dando aula para nós, né? Amém, que a gente puder fazer, a gente faz juntos aí, né? E bondade de Deus, né? E a misericórdia do Senhor que é grande, e, como dizia um grande pregador, honras e glórias ao nome do Senhor Jesus. Porque aqui amém. Jesus reina, né? É isso aí. Esse é nosso grito de guerra aí, instituído pelo nosso presidente, pastor Eliel,
Aqui Jesus reina. Aqui Jesus reina. Isso é nossa identidade, né? Você ia falar alguma coisa, Daniel? Não? Vou agradecer o pastor mais uma vez, o Daniel. Cada um que está assistindo, né? E pedir. Talvez você está assistindo a programação, está assistindo o podcast, está dizendo assim, ó. Mas eu não vou no carnaval faz tempo e tal. Mas você conhece alguém que vai. Compartilhe esse episódio de hoje, né, pastor Paulo? Para alguém que precisa ouvir, alguém que precisa, talvez através desse podcast alguém vai estar voltando para Jesus, vindo aqui no nosso culto. Muitas pessoas que às vezes saem de casa para ir para uma outra cidade ou mesmo até na sua própria cidade. Ele sai e não volta nunca mais. Volta às vezes num caixão, a família fica numa situação difícil, lamento, choro, pranto, né? Mas que Deus tenha misericórdia. Oremos para que não aconteça tantos acidentes, crimes, mortes, né? Que acontece muito nessa época de carnaval. As pessoas bebem, né? Usam todo tipo de, às vezes, entorpecentes e dirigem, né? E saem por aí destruindo a sua própria vida e a vida dos outros também. Que Deus tenha misericórdia. Que o nosso Deus tenha misericórdia, né, do nosso país, do mundo, e que as pessoas se voltem para o Senhor Jesus. Amém, pastor. Convidar o pastor a fazer uma oração por você que está acompanhando, seja no ao vivo, seja depois. Muita gente assiste depois, né, pastor? Como é o caso da Juliana, filha do pastor Edilson, sempre assiste depois que já passou a hora do podcast. E orar por essas pessoas, né, pastor? Pedir para o senhor estar... Um abraço e a paz do Senhor Jesus a todos nós queridos irmãos daqui de Camapuã e toda a região. Quase que eu falei Três Lagoas. Quase, hein? Quase soltou Três Lagoas aqui. Faz o senhor pessoal de Três Lagoas também. Também, né? Não também, seja por isso. Do Brasil e do mundo. Não, eu falei aqui, né? Aqui em Três Lagoas ele ia falar. Ah, sim. Mas tá bom, pastor. O dia já tá acostumando já. Né? Glorificar a Deus e pedir para o pastor fazer a sua oração. Amém. Agradecer você que ficou até aqui conosco. Deus abençoe e vamos orar. Vamos orar então. Soberano Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor nos proporcionou por estes momentos e as pessoas que estão assistindo e as que vão assistir. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, independente do horário, do dia, que as pessoas poderão assistir este podcast. Que o Senhor abençoe, muda a história dessas pessoas, livra da morte, livra do acidente, livra do perigo, do mal, abençoa casais, pais e filhos, abençoa, Pai, a todo o povo que por um motivo ou outro estiver por uma necessidade ou outra, ou curiosidade, ou necessidade de ouvir a Tua palavra, possam ser impactados com a Tua presença, o Teu poder, a glória do Senhor e a Tua palavra possa trazer um efeito em cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Mandar um abraço também, ainda em tempo, pastor Roberto Xavier, lá de Chapadão do Sul, meu tio, pastor da nossa igreja lá. Helena Ferreira, um abraço para você. Enfim, para todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Né, Daniel? Agradecer ao Daniel. E amanhã, dia 14, ceia, né, pastor? Amanhã, 14 de fevereiro. Segunda Santa Ceia do ano. Vai ser bênção. E a primeira nossa aqui com a igreja de Camapuã. Amém. Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. E até o próximo episódio, porque aqui Jesus reina. Foi 1 hora? 1 hora e... O Facebook deu bom hoje também, pastor. Anderson de Lima é o pastor lá. É o dirigente da congregação. Ah, lembrei. Ela canta muito, aquela irmã. É difícil uma voz igual a dela.
Luiz Gonzaga falou isso mesmo lá no pastel. Eu falei, rapaz do céu. Fui viajando. Aí quem falou? Não aconteceu isso. Ele falou, né? O Davi falou. O Davi falou isso.